Graça e a paz da parte de Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, mais uma manhã na presença do Senhor, compartilhando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso grandioso Senhor, dando-nos a oportunidade de juntos refletirmos a palavra de Deus, assuntos que se referem à nossa fé, à nossa esperança, à certeza de que Deus é conosco, a certeza de que Deus está no seu trono e controla todas as coisas e tudo está sob o seu santo controle. Bendito seja o nome do nosso grandioso Deus. Vamos então falar com o nosso Deus, orando, agradecendo ao Senhor por mais esse dia que Ele concede a nós, esta rica oportunidade que temos de estarmos juntos, meditando e aprendendo com a palavra do Senhor. Oremos. Ó grandioso Deus, bendito seja o nome da Tua glória, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia que o Senhor dá a nós. Nós te agradecemos pelo dom da vida, nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos fortalecido, Senhor. Conduza, ó Senhor, esta escola bíblica dominical, que todos os atos aqui, Senhor, seja para o louvor da Tua glória. Ó Santo Espírito, continue a nos instruir, ensinando a nós, abrindo a nossa mente, iluminando a nossa mente, para o louvor da Sua glória, Senhor. Esteja conosco, Senhor, sempre, fortalecendo-nos, ó Senhor, sempre. Assim nós oramos, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu queria deixar um versículo com os irmãos que se encontra no livro dos Salmos e está no Salmo 62. Salmo 62, versículo 8. Assim diz para nós a palavra do Senhor. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. E o interessante, um pouquinho antes deste versículo que nós lemos, no versículo 5, o salmista diz que somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então, que realmente nós cristãos que vivemos esses dias, inseridos neste mundo, inseridos nesse contexto todo que envolve a cada um de nós, tenhamos sempre viva a certeza que o nosso Deus, Ele está conosco e jamais vai nos abandonar, independente das circunstâncias. É fato, irmãos, a gente passa por momentos de tribulação, estamos passando por momentos de tribulação, mas como cristãos, olhemos para o nosso Deus, olhemos para Cristo Jesus, olhemos como o salmista aqui expressa que somente em Deus a alma dele espera silenciosamente, porque ele diz aqui, a minha esperança, ele fala ainda, só ele é a minha rocha. E é por isso, então, que somos exortados nesse texto, aqui no versículo 8, confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. É verdade que a gente está perplexo por tudo que está acontecendo, mas é verdade também que nós temos o nosso refúgio, que é o nosso Deus. Então, como o salmista aqui expressou, assim como esses irmãos lá no passado louvaram ao Senhor com esta canção, que seja sempre essa canção no nosso coração, na nossa vida, em cada dia, em cada amanhecer. Confiai nele, ó povo. E veja que este versículo, ele é peculiar, ele é especial. Ele é destinado ao povo de Deus, o povo de Deus, o povo que ele mesmo formou, que ele mesmo escolheu. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, e derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que o Senhor seja glorificado, seja exaltado, e que através de textos assim, nós possamos, de fato,
tranquilizar o nosso coração, porque o nosso Deus reina. Eu gosto muito dessa expressão bíblica. O nosso Deus reina. O teu Deus, ó Israel, reina. Então, isso significa, o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus cuida do seu povo. O nosso Deus realmente é a nossa esperança. O nosso Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é refúgio. E temos motivos de sobra para confiar e descansar a nossa alma nesse grandioso Deus. Que realmente nós possamos desfrutar esse momento de escola bíblica dominical na presença do nosso Deus e levando cativo a nossa mente, o nosso pensamento, para podermos observar, refletir sobre a palavra do nosso grandioso Deus. Gostaria então de louvar com os irmãos, abrindo os nossos hinários no hino 164, hino 164, nome precioso. Hino 164, nome precioso. Vamos louvar ao Senhor com esse hino maravilhoso. Amém. Como diz o hino, Jesus, nossa esperança. Bendito seja o nome do nosso grandioso Deus. Irmãos, também nós queremos nesta manhã compartilhar com os irmãos pedidos de oração. Ontem recebi a notícia do nosso irmão Fábio Roger, que a sua tia, e ele a considera como uma mãe, como ele mesmo colocou, que o criou e esteve sempre ao seu lado, ela não está bem de saúde. Ela sofreu, parece, um infarto e pediu então as nossas orações. Então vamos estar intercedendo pela dona Lica e Deus esteja fortalecendo a sua vida. Vamos interceder por essa senhora, Deus a conhece e Deus esteja fortalecendo e também trazendo tranquilidade ao coração do Fábio. Ó Deus, nós intercedemos pela saúde
da Dona Lica. O Senhor a conhece e o Senhor sabe de todas as coisas. Rogamos que, em nome de Jesus, Senhor, a sua vontade seja feita e rogamos que o Senhor possa curá-la deste momento de enfermidade. No nome precioso de Jesus. Tranquilize o coração do Fábio também e dos demais familiares, Senhor, guardando e amparando sempre. Assim oramos, fortalecidos nos méritos de Jesus. Amém. Irmãos, também temos motivo para agradecermos. Queremos agradecer porque Deus deu o rico privilégio de 3 irmãs completarem mais um ano de vida. No último dia 30, a nossa irmã Mariazinha completou mais um ano de vida. Ontem, as nossas irmãs Maria do Carmo e também a nossa irmã Joy, elas também completaram mais um ano de vida. Então, nós agradecemos a Deus pela vida dessas irmãs. Que o Senhor a sustente cada uma de vocês, fortalecendo a vida de vocês, o lar de vocês, os familiares, e que as irmãs sejam sempre gratas a esse bom Deus que até aqui tem sustentado e tem fortalecido. Então, feliz aniversário para as irmãs Mariazinha, Maria do Carmo e Joy. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Irmãos, vamos dar prosseguimento nessa manhã, na continuidade dos nossos estudos, o estudo que está baseado no livro que eu apresentei aqui domingo passado, o livro de John Stott, Firmados na Fé, e nós estamos então meditando sobre esse assunto, firmados na fé. A intenção do autor, quando ele escreve essa obra, era para que aquele crente que está dando seus primeiros passos na vida cristã, que ele tenha consciência do que ele crê, também aquele que está pensando em se filiar ou tornar-se membro de uma igreja, para que ele possa ponderar todas as coisas, e também para os cristãos que já estão há muito tempo na igreja, mas querem rever, querem trazer à memória as questões fundamentais da nossa fé. Então, é necessário que nós cristãos tenhamos convicção, saibamos no que nós cremos. É necessário que nós saibamos para podermos compartilhar com as pessoas que interrogam a nós, pedindo a razão da nossa fé. E a Bíblia nos ensina, que nós estejamos preparados para que, quando formos perguntados qual é a razão da nossa fé, em quem nós cremos e por que nós cremos, nós saibamos responder com toda tranquilidade e sempre orientados e fortalecidos pelo nosso Deus, o nosso Deus que sempre está conosco. Então, nesta manhã, nós vamos dar a continuidade nesses estudos. E nós vamos, então, observar a segunda parte. Semana passada, nós falamos a respeito do começo da vida cristã. Então, nós vamos observar a segunda parte desse nosso estudo, que tem como título Como Ter Certeza de que se é cristão. Então veja aí que semana passada nós observamos esse tema, o começo da vida cristã, como se tornar um cristão. Tá? E diante da pergunta aí, o que é cristianismo? E os irmãos reparem que eu coloquei aí uma pequena figura do símbolo do cristianismo. Esse peixinho, Muitos têm perguntado, por que o peixe? Porque na época, lá no primeiro século, os cristãos, eles não tinham total liberdade para professar a sua fé em Cristo Jesus. Como a palavra peixe em grego significa iktis, e que forma um acróstico interessante. E aí, esse acróstico que está em grego, significa
rios, Iesu Christu Theus rios soter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Então, para que os cristãos, crentes em Jesus Cristo, naquela época, não fossem assim pegos, né, de surpresa pelos guardas romanos ou pelos perseguidores do cristianismo, eles então elaboraram este símbolo. Então eles faziam esse símbolo de um peixe, e todos que eram cristãos, que professaram a sua fé em Cristo Jesus, aonde via essa marca, sabia que ali havia cristãos. Então eles podiam ali compartilhar a mesma fé. Então, a pergunta que nós observamos a semana passada e respondemos foi: o que é cristianismo? É uma pergunta bastante interessante, pode parecer até que seja simples, mas ela é muito importante ser respondida. E a gente vai observar, então, a semana passada, a gente vai relembrar aqui, conforme nós observamos, a pergunta que nós fizemos sobre o que é o cristianismo. E a gente começou respondendo a pergunta com um aspecto negativo, ou seja, o que o cristianismo não é. Então, diante da pergunta o que é o cristianismo, a gente começou então respondendo a essa pergunta dessa maneira, o que o cristianismo não é. Então, a semana passada, a gente viu e a gente observou que o cristianismo não é, em sua essência, um credo, uma profissão de fé. Não basta apenas eu saber de cor o credo apostólico, ou os 5 pontos do calvinismo, ou saber todo de cor a confissão de fé de Westminster, ou etc. Não é simplesmente um credo na sua essência. A gente também observou, no segundo ponto, que o cristianismo não é, em sua essência, um código de conduta. Pois muitos dizem assim, olha, não importa no que você crê. Não importa. O importante é que você tenha uma vida decente. E o cristianismo não é, em sua essência, um código de conduta. E também observamos que o cristianismo não é, em sua essência, um culto ou um sistema de adoração religiosa. Então, a gente pôde observar essas questões e aí a gente respondeu como vem aí, né? Então, o que é o cristianismo? Se o cristianismo, ele não é, em sua essência, não é um credo, não é um código de conduta, não é um sistema de culto, o que é o cristianismo? O cristianismo é Cristo. O cristianismo não é, primordialmente, um sistema qualquer que seja a sua natureza, mas uma pessoa, uma relação pessoal com essa pessoa. Ou seja, uma relação com Cristo Jesus. Uma busca, um relacionamento do cristão com Cristo. O cristianismo é Cristo Jesus. É um relacionamento pessoal com Cristo, como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso amigo. A gente observou isso a semana passada. Então, irmãos, como a gente também refletiu, mas então como nos comprometer assim com esse Cristo? E aí a gente observou ali, né, 4 passos que a gente observou. Admitir, ou seja, admitir que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Crer que Jesus Cristo é justamente o Salvador que nós admitimos precisar dele. Também considerar que além de nosso Salvador, Jesus Cristo quer ser também nosso Senhor. E Ele é de fato nosso Senhor e Salvador. Ele é de fato. Então, Ele requer de nós que a gente assim considere, que Ele deseja de nós que nós o busquemos em primeiro lugar, que Ele tenha a primazia sobre a nossa vida. E consideramos lá também, finalmente, algo para fazer. Primeiro admitir, crer, considerar e há algo a fazer.
O texto que está aí é aquele famoso texto de Apocalipse, tá? Que diz lá, Jesus, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, é algo para nós fazermos. Depois de admitir, crer e considerar, nós temos que convidar o Senhor Jesus Cristo a entrar em nossa vida e ali ser, de fato, o nosso Senhor. Então, a gente relembrou aqui, né, os passos que nós observamos até aqui nessa jornada, né, de fé. Então, hoje nós vamos, continuando os nossos estudos, observar a segunda parte deste estudo, que está aí, então, em tela. Né? Como ter certeza de que se é cristão? Então, a gente observou o que é o cristianismo. O cristianismo é Jesus Cristo, é um relacionamento com a pessoa de Cristo Jesus. A gente observou que nós precisamos admitir, crer, considerar e fazer. E agora, então, será que temos condições de termos certeza de que nós somos cristãos? Veja esse texto que está aí, esse texto bastante conhecido na palavra de Deus, né? Que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo. Sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, vê, irmãos, o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Certas pessoas insistem que nunca se pode saber e que o máximo que se pode esperar é que o melhor aconteça. Outros advertem que afirmar, ter certeza disso, ou seja, de que se é cristão, é pecado de orgulho ou presunção. No entanto, a palavra nos ensina que saber é muito importante. Não é nenhum sentimento de orgulho, nenhum sentimento de presunção. Saber que se é cristão é muito importante. O Novo Testamento nos promete claramente uma certeza que não é nada incompatível com a humildade. Onde quer que se abra, ele deixa transparecer um ar de confiança serena e prazerosa que, infelizmente, está em falta em muitas vidas cristãs hoje. Então, acabamos de ver esse texto que está aí. O apóstolo Paulo deixa bem claro, eu sei em quem tenho crido. E também as cartas do apóstolo João, em particular, elas estão cheias de afirmações sobre o que sabemos. Olha aí um texto, por exemplo, 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, observem, sabemos. E, de fato, o apóstolo João diz que o seu principal alvo, o seu principal objetivo, ao escrever a sua primeira carta, era dar aos seus leitores bases sólidas, as quais pudessem fundamentar sua certeza. Olha aí o versículo 13, deste mesmo capítulo, 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, irmãos, isso vai parecer muito estranho para quem pensa que a vida eterna é um sinônimo de céu, mas vida eterna significa a vida do novo tempo que Jesus inaugurou. Consiste em conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Veja aí no Evangelho de João,
capítulo 17, versículo 3. João 17, versículo 3, que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida cristã, ela começa agora, lembram lá? Admitir, crer, considerar, fazer. Ela começa agora e ela será aperfeiçoada no céu. A certeza cristã, ela refere-se a duas coisas, tanto o agora, o presente, o início dela, como também o seu aperfeiçoamento lá no céu. E, irmãos, então, essa questão de saber, de ter a segurança no que se crê, entender o que se crê, é de vital importância. E existem muitas razões, né? Pelo menos aí, vamos colocar aí 3 razões pelas quais nós precisamos ter essa certeza. Veja aí, está aí na tela. Primeiro, se Deus quer que tenhamos e gozamos a vida eterna agora, o que Jesus inegavelmente ensinou, então ele também deve querer que saibamos que o reconhecemos, que a recebemos, aliás. Então, se ele quer que a gente já desfrute, tenhamos a certeza da vida eterna agora, e ele ensinou isso, então ele quer que nós saibamos que a recebemos, que nós tenhamos a certeza disso. Afinal, não podemos nos alegrar em alguma coisa que não sabemos se temos. Então, quando se diz cristão é alegre é aquele que sabe que tem a Jesus Cristo. Ele sabe que tem a Cristo. Então, ele se alegra em Cristo. Ele já desfruta agora no presente, tendo a certeza que lá no futuro será aperfeiçoado. Então, ele quer que nós sim saibamos que nós já recebemos a vida eterna como um dom de Deus. A outra razão para isso também, segunda razão aí, a Bíblia, as Escrituras, muitas vezes nos prometem paz de espírito. Paz de espírito. Mas se a nossa consciência ficar nos acusando e não tivermos certeza do perdão de Deus, nós nunca poderemos estar em paz. E sobre essa questão eu tenho insistido muito nos dias que nós estamos aqui compartilhando esses vídeos. Se os irmãos tiverem reparado, eu tenho falado sobre essa questão. Você como cristão, eu como cristão, nós como crentes em Jesus Cristo, não podemos duvidar do perdão que nós recebemos. Não podemos, porque se nós cultivarmos na nossa mente, se nós tivermos dúvida desse perdão que recebemos lá na cruz, em Cristo Jesus, nós vamos ficar, então, realmente cristãos doentes. E para desfrutarmos desta paz, essa paz interior, essa paz que excede a todo entendimento, nós precisamos crer, saber, aceitar e ter a certeza que somos perdoados em Cristo Jesus. Somos perdoados em Cristo Jesus. E veja aí então também a terceira razão. A certeza cristã é uma condição para que ajudemos outras pessoas. Como podemos mostrar o caminho a outros se nós mesmos não o conhecemos? Então é imprescindível que nós conheçamos, que nós saibamos, como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. Então, irmãos, é realmente importante para nós
termos a certeza de que nós somos cristãos. Voltamos a repetir, não é presunção, não é orgulho, mas é sim a convicção, a certeza que o próprio Espírito de Deus aplica em nosso coração. Daí, como a palavra de Deus nos orienta, estejamos preparados para todos aqueles que perguntam para nós a razão da nossa esperança. E observamos também, irmãos, tá? Considerando então que como filhos nascidos de Deus, temos o direito de não só receber a vida eterna, mas também de saber que a recebemos. Como podemos chegar a essa convicção? Fica então a pergunta. Essa convicção, ela se apoia em 3 verdades, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, se agora eu estou considerando aqui, tá, que como filhos nascidos de Deus, nós temos então o direito de não só receber a vida eterna, mas saber que nós a recebemos, como? Como chegar a essa convicção? Então, observamos aí a primeira questão sobre essa pergunta, tá? A obra de Deus Filho, ou seja, a obra perfeita e completa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, a primeira base para a nossa segurança cristã é a obra salvadora que Jesus Cristo executou quando morreu na cruz. Uma pergunta que devemos fazer é: qual é o objetivo da nossa fé? Qual é o objetivo da nossa fé? Se cremos que fomos perdoados e se esperamos ir para o céu quando morrermos, em que se baseia a certeza quanto a essas coisas? Que se baseia? Então, irmãos, prestemos atenção nisso. Olhemos para a obra perfeita e completa de Cristo Jesus lá na cruz. Se nós respondermos assim, olha, bem, eu levo uma vida decente, eu vou à igreja regularmente, eu participo ali em ocasião nos cânticos, nas orações, eu faço isso, eu aquilo, perceba. Desta maneira, nós vamos deixar evidente que ainda estamos confiando em nós mesmos. Mas se por outro lado, eu responder assim, olha, Cristo é o Salvador, que morreu por mim, é a minha única esperança, então nós podemos saber que fomos resgatados. Então nós podemos saber que nós estamos sendo realmente iluminados pelo Santo Espírito de Deus. Lembramos que no estudo da semana passada, muita gente pensa que ter uma vida decente o faz uma pessoa cristã, com direito já assegurado ao céu. Não, a salvação só está em Cristo Jesus. Enquanto não se admitir que precisa de salvação, pode ser a pessoa mais gentil e mais caridosa do mundo. Se ela não reconhecer que ela é pecadora, que ela precisa de um Salvador e que esse Salvador é Cristo Jesus, o único caminho que irá conduzi-lo à vida eterna, ela vai continuar morta em seus delitos e pecados. Então, quando a gente responde, aonde se baseia a certeza da nossa esperança, se a gente colocar, eu vou para a igreja, então, peraí, ligue o sinal de alerta, porque esse não é o caminho. Mas se nós começarmos a responder, Cristo, Ele é o meu Salvador, Ele morreu por mim, Ele é a minha única esperança, então nós podemos ter realmente a certeza que nós fomos resgatados pelo Senhor. Lembram daquele hino dos nossos hinários? O hino 93 dos nossos hinários? Firmeza na fé, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus.
somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo é como uma rocha firme. Amém. Porque a sua obra, ela foi perfeita, ela foi completa, não há nada mais para ser feito. Tudo que deveria ser feito para que o homem se reconciliasse com Deus, tivesse paz para com Deus, foi feito lá na cruz do Calvário. Não há mais nada a fazer, nada mais a acrescentar, nenhuma coisa a mais a fazer. Jesus Cristo deixou isso bem claro na cruz, está consumado, acabou. Então irmãos, a plena certeza nossa, é importante a gente conhecer e observar essa obra perfeita de Cristo Jesus. Jesus é a rocha firme. E quando ele tomou sobre si os nossos pecados, ele bradou, eu volto a repetir, está consumado. Já foi feito tudo. Então, a primeira base para a nossa certeza, aliás, a primordial, pois é o fundamento de nossa salvação, é a obra consumada de Cristo Jesus. E sempre que a nossa consciência nos acusar e nos sentirmos sobrecarregados de sentimentos de culpa, temos de afastar o nosso olhar de nós mesmos e voltá-lo para o Cristo crucificado. Olharmos para a cruz, né? Eu sempre gosto de lembrar hinos e cânticos. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E aí então, irmãos, teremos paz de novo. Pois para aceitarmos, Deus não depende de nós e daquilo que possamos fazer, mas inteiramente de Cristo e do que Cristo fez de uma vez por todas na cruz. Tenhamos isso bem claro na nossa mente e no nosso coração. Então, observamos aí, estamos respondendo o questionamento: como chegar a esta convicção de que se é cristão? Primeiro aspecto, então, está aí: a obra de Jesus Cristo, a obra de Deus Filho, essa obra perfeita e completa na cruz do Calvário. Mas também ao segundo ponto aí, a palavra de Deus Pai. Considerando que a paz essencial da convicção cristã é a obra consumada de Deus Filho, ou seja, Jesus Cristo, como podemos saber que quando colocamos a nossa confiança em Cristo crucificado, recebemos perdão e uma vida nova? Como podemos saber? Não sabemos, porque Deus, aliás, nós sabemos, porque Deus disse. A palavra certa de Deus, Pai, endossa e garante a obra consumada de Deus Filho. Então, como sabemos? Porque Deus é quem disse. Deus é quem falou. Vemos aqui, então, o texto de 1 João, capítulo 5, versos 9 e versos 12, olha só o que diz aqui, 1 João 5, 9 e 12. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, veja, irmãos, o Pai aceitou o sacrifício do Filho pelos nossos pecados. Ele demonstrou publicamente a sua aprovação por esse sacrifício ao ressuscitar Cristo dos mortos e colocá-lo à sua direita. Como diz a palavra, o nosso Senhor, o Cordeiro, está assentado à direita de Deus Pai. E ainda promete a vida eterna em quem acreditar no seu Filho. Não é presunção acreditar na palavra de Deus. Presunção é duvidar da palavra de Deus.
Olha os versículos 10 e 11 de 1 João 5. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, irmãos, se pois a nossa certeza estivesse baseada acima de tudo no que Deus diz acerca da obra de Cristo, ela não dependerá dos nossos sentimentos. Sentimentos não são um indicador confiável da nossa verdadeira condição espiritual. Os nossos sentimentos, eles flutuam, eles variam, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então veja aí, a palavra de Deus Pai, o próprio Deus Pai é que confirma em nossos corações. E observamos aí também a palavra de Deus Pai, as promessas de Deus. Então, o cristão que é sábio, ele aprende de cor o máximo possível das grandiosas e preciosas promessas do nosso Senhor. Olha esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Pelas quais vos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então vê, irmãos, nós devemos guardar essas promessas na memória. Assim, em épocas de ansiedade, de indecisão, de solidão ou tentação, ele é capaz de relembrar uma promessa apropriada e agarrar-se a ela e concentrar nela os seus pensamentos. Então, o cristão que se apropria dessas promessas, em tempos de ansiedade, indecisão, solidão, tentação, o crente que busca o Senhor, ele é capaz de, então, agarrar-se nessas promessas e concentrar o pensamento nessas promessas. Isso é de uma grande ajuda, e principalmente em tempos em que nós vivemos. Temos recebido notícias todos os dias de pessoas que estão em depressão, aflitas, desesperadas. E o cristão não está imune. O cristão também pode enfrentar e está enfrentando essas condições. Mas como poder enfrentar essas questões? Nos apropriando, nos agarrando às promessas de Deus para nós. Como Jeremias falou, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas também temos, irmãos, a questão de conhecendo, né? Deus conhecendo a fragilidade da nossa fé, Deus não nos deu as promessas do Evangelho de uma forma pura ou despidas. Ele as vestiu com sinais visíveis, tangíveis, que são comumente chamados de sacramentos. Batismo e ceia são desses sinais. São os dois sacramentos da igreja. Um dos principais propósitos desses sinais é despertar, é educar e fortalecer a nossa fé. Sacramento é um sinal externo e visível de um dom interno e espiritual de Deus. O batismo e a Santa Ceia tornam visíveis as promessas do Evangelho e visa incentivar-nos e apoderar-nos dela pela fé. No batismo, o sinal externo e visível é a água. Ela representa a lavagem celestial ou a purificação interior do pecado através do sangue de Cristo Jesus, do qual todos nós precisamos e que nos é oferecida no Evangelho.
junto com a promessa do Espírito Santo. O batismo é também uma manifestação pública que compartilhamos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Olha o texto que nós temos aqui em Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo 6. Vamos ler aqui, Romanos 6, de 3 a 4. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Romanos 6, de 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E na Santa Ceia, o segundo sacramento, ou o sinal visível do Evangelho, os sinais externos são o pão e o vinho. Eles são emblemas, são símbolos tangíveis da morte de Cristo. Indica a nossa participação pessoal naquilo que ele fez por nós ao morrer na cruz. Então, vê, irmãos, a palavra de Deus, as promessas de Deus, e também aí a palavra de Deus Pai, de uma vez por todas. Aí sempre tem aquela questão, né? E quando eu pecar? Pergunta às vezes o cristão confuso. Se eu pecar, tenho de receber a Cristo de novo? Não. Na verdade, não. No momento em que abrimos a porta para Cristo e Cristo entrou, Deus nos aceitou, nos declarou justificado, ele nos justificou, é o termo bíblico, ele nos deu o Espírito de uma vez por todas, e por isso que nós somos batizados uma vez. Ao mesmo tempo, embora tenhamos sido justificados de uma vez por todas, nós precisamos ser perdoados todo dia. Se cairmos, então precisamos cair de joelho e pedir perdão de Deus imediatamente. Não há necessidade de esperar até a próxima vez que formos à igreja, nem quando formos orar antes de dormir. Antes, façamos assim, como diz 1 João, capítulo 5, versículo 9. 1 João 5,9, que diz: se admitirmos, 1 João é 1,9, aliás, 1 João 1,9, é o famoso versículo, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Graças a Deus, pelas suas promessas de salvação e pelos sinais que as simbolizam para nós, a gente pode observar, John Stott diz que elas são beijos que nos asseguram do amor que Deus tem para conosco. Olhemos aí as ricas promessas de Deus, né? Olha aí as ricas promessas de Deus. Cristo nos aceita. Nós temos vida eterna. Olha a promessa de vida eterna, a promessa que fomos aceitos por Cristo Jesus, a promessa que temos a vida eterna, a promessa de perdão diário, a promessa que Cristo está sempre conosco, a promessa de sabedoria divina, a promessa de força em meio à tentação, a promessa que temos resposta de oração, promessa de paz de espírito, promessa da fidelidade de Deus, promessa da orientação de Deus e promessa também de como podemos ajudar os outros. Vê, irmãos, grandes e ricas promessas. E, em terceiro lugar, testemunho do Espírito Santo. Se a nossa certeza cristã se baseia principalmente na obra consumada de Deus Filho, ou seja, Jesus, que morreu pelos nossos pecados
e também na palavra de Deus Pai, que promete salvação àqueles que confiarem no Cristo crucificado. O seu terceiro fundamento é o testemunho, tanto interior quanto exterior, de Deus Espírito Santo. Algumas vezes nós superenfatizamos a sua função de acusar a nossa consciência e convencer-nos do nosso pecado. E certamente o Espírito Santo faz isso. Mas também a sua tarefa, irmãos, de, pela graça de Deus, pacificar a nossa consciência, acalmar os nossos temores e contrabalancear as nossas dúvidas com a sua gentil afirmação. O apóstolo Paulo se refere 2 vezes na carta aos Romanos a essa obra interior do Espírito Santo. Vamos observar aqui em Romanos, capítulo de número 5, Romanos, capítulo de número 5, observemos aqui o texto que nos fala, Romanos 5, versículo 5. Olha só o que diz esse texto. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 8, 15 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, vê aí, irmãos. E o testemunho de Deus, Espírito Santo, também tem a ver com caráter e conduta. Caráter e conduta. Se o testemunho interior do Espírito se dá em nossos corações, já o seu testemunho exterior se manifesta no nosso caráter e conduta. Quando o apóstolo Paulo, ele enumerou ali 9 das principais características de quem é semelhante a Cristo, ele colocou ali amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo chamou a isso de frutos do Espírito, que o Espírito faz amadurecer em nossas vidas. Vejamos aqui o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Gálatas 5, 22 a 23. Olha só o que nos diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E veja aí Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículos... Mateus 7, versículo 16. Mateus 7, versículo 16. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Mateus 7, 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou o figo dos abrolhos? Pelos seus frutos o conhecereis. Irmãos, fica claro que Deus quer que os seus filhos tenham certeza de que pertence a Ele. Então, ter a certeza de que se é cristão não é presunção, não é orgulho, porque Deus quer que os seus filhos tenham certeza de que pertencem a Ele. E não quer nos deixar na dúvida e na incerteza. Tanto isso é verdade que cada uma das 3 pessoas da Trindade contribui para nos dar essa certeza. O testemunho de Deus, o Espírito Santo, confirma a palavra de Deus Pai a respeito da obra de Deus Filho, Jesus Cristo. E possamos realmente ponderar e observar como o apóstolo Paulo tem falado
E está aqui ainda para nós essa palavra que ficou registrada. Eu sei em quem tenho crido. Que tenhamos também, irmãos, a certeza da nossa fé. A confiança e a certeza de que sabemos que pertencemos ao nosso Deus. Senhor, obrigado por este momento, por esta manhã que o Senhor permitiu compartilharmos a Tua palavra com irmãos e irmãs, para a honra e para a glória do Teu santo e excelso nome. Continue conosco no decorrer desse dia. Assim nós oramos, fortalecidos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, mais uma escola bíblica dominical que chega ao seu final e nós agradecemos a Deus, então, pela oportunidade que Ele concedeu a nós. Tenham um restante de dia na presença do nosso Deus e espero os irmãos e irmãs às 7 horas. Às 7 horas, irmãos e irmãs, acessem o canal da igreja e cultue ao Senhor, adore ao Senhor conosco. Então, membros da Igreja Presbiteriana de Rio de Ramos, prestigiem esse momento de culto, de adoração, 7 horas. Hoje, nós vamos meditar sobre a alegria. Nós vamos falar da alegria. Né? Nesses tempos em que nós vivemos, nós vamos falar de alegria. Alegria saudável, possível, na presença do nosso Deus. Deus os guarde pelo seu poder, esteja sempre ao vosso lado. Amém.